Oi, meu nome é Maria Lencuma, eu sou atriz, eu sou artista, eu sou travesti e autista. Eu sou a diretora da Kuma Espaço de Criação, que era a minha escola de yoga, e quando eu transiciono, a escola de yoga transiciona junto. Então, desde 2020, a gente vem trabalhando, apoiando artistas trans na cidade de Manaus. E a realização desse festival é um sonho, né, de tantos anos de construção, de tanto tempo fomentando oficinas para a comunidade trans das diversas linguagens artísticas, em fotografia, música, teatro, cinema, e agora a gente conseguir organizar esse festival, que é algo inédito aqui no norte do Brasil, é algo que não tinha ainda, e eu entendo que é uma construção que vem de políticas públicas. A gente ter tido um edital para pessoas trans, a gente teve antes cotas para pessoas trans no edital Paulo Gustavo. Na PENAB a gente teve o edital que foi para cultura trans, e ali a gente começou a ver essa efervescência. De repente as gatas, a gente tem uma segurança financeira para estar fazendo a nossa arte com mais qualidade, sabe? E a gente está vendo isso acontecer até hoje. Vem aparecendo os espetáculos, álbuns, videoclipes, e o nosso festival também foi um desses que foi contemplado no edital de cultura trans. Então, é incrível, assim. Parte do projeto é a formação das gatas, né? Oficinas para a gente poder estar ampliando o nosso conhecimento. Em Manaus não tem nenhuma professora de teatro que seja trans e que seja reconhecida ou renomada ou graduada. Assim, ainda somos poucas que alcançam esses títulos. Então, a gente conseguiu o contato, fazer essa parceria com a Renata Carvalho, que é a grande traviarca, uma das principais pessoas do teatro brasileiro hoje, e que movimenta essa demanda por ter corpos trans na cena. E o quanto que a nossa presença enquanto pessoas trans e travestis em cena enriquece. Quanto que a gente enriquece o trabalho, seja no teatro, no cinema, em espetáculos de dança. E a gente trouxe a Renata aqui para passar 20 dias com as meninas e a gente tá muito eufórica ainda, sabe? Eu super me emociono quando a gente tá nesse momento de ensaio e a Renata fala alguma coisa que vem certinho, assim, pro que a gente tá precisando escutar, sabe? A sensibilidade de entender nossos corpos, de entender as nossas diferenças. A Renata vem com esse lugar de potencializar o nosso corpo, potencializar a nossa voz, né? Muitas de nós acaba tentando ser mais doce, mais garotinha. E aqui a gente está vendo que a gente tem muito mais potência, se a gente não ficar tentando se feminilizar tanto, sabe? Não é nem questão de se feminilizar ou não, mas a gente poder ser quem a gente quer ser, sabe? Ser nós mesmas. Então, eu sinto que isso está sendo um dos grandes aprendizados para todas nós. E eu acho que aprender a respirar também, porque a gente fica nessa coisa de as questões com o nosso corpo, né? Então, assim, aprender a respirar para poder estar falando e poder potencializar essa voz são grandes aprendizados que está tendo aqui com a Renata Carvalho. Eu espero que essa seja a primeira parceria, assim, de muitas que a gente pode criar com ela para poder estar criando arte aqui. Normalmente a gente está entre a gente, né? Essas meninas todas já trabalharam de alguma forma entre si, trabalham nos projetos umas das outras. A maioria já passou pela Kuma em alguma oficina, que seja de dança, de audiovisual, de palhaçaria. E hoje a gente está aqui nesse outro momento, depois de muito tempo, reunindo quase que toda a comunidade trans artista de artes da cena, né? Aqui em Manaus, a gente tem gatas da dança, a gente tem gatas que não são artistas, que são não atrizes, que a gente fala, pessoal da Sotran, que é a Associação de Trans e Travestis do Amazonas. E são gatas que trabalham com educação entre pares, fazem um trabalho de educação com as meninas que trabalham na rua, sabe? Distribuição de preservativo, informações de prevenção. E ter elas com a gente também enriquece muito. A gente tem muitas meninas que são da faculdade e tem as senhoras mais velhas. O nosso elenco, ela tem meninas de 18 anos a 58 anos. Então, assim, tem uma diversidade de idades e de vivências que contribui muito para a peça ser rica. Está sendo incrível, assim. Eu me emociono muito, sabe? Quando eu penso que a gente está realizando isso, quando eu vejo que as meninas
tão eufóricas também, sabe? Para estar entregando o trabalho, para a qualidade que a gente está trazendo. É a terceira vez que a Renata monta esse trabalho. Ela estreou em Roma. Olha que responsabilidade. Ela estreou em Roma. Depois ela montou em São Paulo. Teve 2 temporadas em São Paulo. E agora essa terceira montagem é com a gente aqui na Amazônia. E é algo que a gente não quer deixar morrer, né? A gente quer que esse projeto continue, que as gatas possam estar fazendo suas artes, que a gente possa continuar se reunindo enquanto Antígona Travesti para apresentar em outros festivais e expandir esse rolê. Olá, me chamo Nalu Diniz, produtora e atriz. Eu trabalho com algumas linguagens, né, dentro do setor de cultura, do setor artístico. Também trabalho com projetos sociais enquanto ativista. E hoje eu estou, né, dividindo falas com uma outra parceira, colega de cena, falas da Kayla Simpson, né, que é uma das personagens com o nome na nossa referência de ativismo, de luta dentro do movimento de travestis e transexuais, né. E é uma honra para mim estar nesse espaço, estar nesse palco, voltar, né, finalmente, depois de tanto tempo. Então eu fico muito contente, assim, muito feliz e saber que estar neste lugar, né, com várias outras travestis, compartilhando experiências, vendo travestis mais velhas que eu, travestis mais novas que eu, ver todo esse lugar, né, é seguro para nós, para que a gente consiga ali dialogar entre a gente. Ver esse lugar como algo transcendental, né? Como uma potência ali. E estou muito feliz, estou muito contente. Esse espetáculo, ele tem me transformado para outros lugares, me colocado em outros lugares, assim, que me fazem pensar nesse corpo que está aqui. Olá, meu nome é Aris Caderi, eu tenho 29 anos, sou artista, artesã, também antropóloga, também modelo e criadora de artes. E eu faço parte desse espetáculo Antígona Travesti com uma personagem Indianarai. Olá, eu sou Andy Leide, cantora, compositora, atriz. Sou formada em moda, sou figurinista premiada pelo Festival de Teatro da Amazônia. Faço mestrado atualmente na Universidade Federal do Amazonas. No espetáculo, eu faço a Leila e estou também no Foro das Cantoras. Oi, eu sou a Eva Topázio, sou artista, escritora e tenho 19 anos. Aqui na Antígona Travesti eu faço o papel da Heloína. Oi, eu sou a Nika, eu sou atriz, eu tenho 24 anos e aqui na Antígona Travesti eu interpreto a Indianarai. Oi, eu sou a Duca, eu tenho 24 anos, eu sou cantora, atriz, produtora cultural, compositora da cidade de Manaus e eu estou representando a Heloína no espetáculo Antígona Travesti. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Lenine Charles, eu tenho 27 anos, sou travesti natural daqui de Manaus, sou atriz, dramaturga, diretora teatral, produtora cultural, cantora, performer e agente cultural. Dentro do processo Antígona Travesti, eu estou fazendo a personagem Tila Rios. Oi, meu nome é Andira, eu sou atriz, acrobata, performer e tenho 28 anos. No espetáculo eu estou interpretando a Kayla Simpson. Para mim, estar nesse palco significa um momento muito importante, assim, eu acho, pra gente, enquanto um coletivo de artistas travestis aqui da cidade. É um momento revolucionário, assim, de muita força, tá inspirando muito todas e tá sendo muito incrível compartilhar esse espaço com tantas travestis talentosíssimas. Oi, eu sou Ana Júlia Bertrand, eu sou artista, sou arte educadora, sou atriz, sou cantora, compositora
E na Antígona Travesti eu faço a Heloína. Oi, tudo bom? Meu nome é Rebeca Carvalho, tenho 55 anos, sou militante, atriz, e aqui na peça Antígona Travesti eu ocupo o lugar da Leila, né? É uma traviarca e o braço direito da Antígona. Eu sou Carla Monamude Velasquez, atuo aqui na área artística, aqui em Manaus, como performer. Faço shows performáticos, sou locutora também e canto um pouco. Tenho 53 anos e faço a personagem Leila no espetáculo Antígona. Oi, eu sou a Tereza Manicongo, conhecida também como Onça Clandestina. Eu sou uma travesti que tem 25 anos, trabalho com artes visuais, modelagem. Também faço parte da cena Ballroom de Manaus há 3 anos. E dentro da peça da Antígona Travesti eu faço a Tila. Eu sou Randy, eu tenho 31 anos, eu sou atriz, produtora cultural e tantas outras coisas que fazedora da arte faz. Em Antígona Travesti eu interpreto Tila. Oi, eu sou Dris, tenho 29 anos, sou dançarina e performer. Em Antígona Travesti eu faço uma das Indianarais. Digital. E aí também entrevista com algumas pessoas que eu já conversei e outras que eu vou conversar agora. Amanhã a gente achou a produção ainda não chegou, né? A Uma, né? Ainda não. Mas a Mariela e a senhora vão dar entrevista na terça. No estúdio. No estúdio. Aí a gente vai pegar como que tá fazendo a residência, participando da residência. O Alegre Moreno combinado. Agora tá contextualizando o negócio. Pensando que eu queria muito esse espetáculo, que é uma contação de história que fala sobre essa idola. E todas juntas numa vivência, né? Uma vivência coletiva com outras travestis, acho que são 16 dos artistas, e me fez perceber que não é algo longe da minha realidade. E vendo as meninas atuarem, vendo esse contato todo que eu tô tendo com elas, Como foi que surgiu a ideia do espetáculo? Antígona Travesti nasce de um encontro comigo e com a Leila, que inclusive ela é personagem no espetáculo, lá em Roma. E ela é uma travesti que mora lá há mais de 40 anos. Ela ama teatro grego, e aí no dia de ideia de Antígona ser a mãe da Polínice, a gente transicionar a Polínice também, pegar esse texto clássico do Sófocles. E aí o mote é que a Polínice é uma travesti que foi assassinada com 23 anos, teve seu coração arrancado. Ele é baseado no crime da... A gente primeiro convida, se vocês puderem, virem de roupas pretas para fazer parte desse grande velório da Polínice. Mas eu acho que a gente pode esperar um grande encontro de 17 artistas de Manaus, com uma vontade de fazer teatro, com um desejo de estar em cima. E se não bastasse, ainda muito abalada com a dor da perda, com o coração sangrando como numa hemorragia,
Eu sou informada que o general Creonte promulga um decreto proibindo nossos enterros em todo o território de Tebas. É, mulher, só num tal de cemitério do que mesmo, Leila? Deixamos nosso nome aqui de guerra! Eles precisam aprender a respeitar! Obrigado, tá ótimo. Vamos ver, porque senão a gente pega. Eu tô... E o que eu tenho a ver com isso, tipo? Tá todo mundo sabendo que ela não... E aí, gente? Vocês sentiram? Eu acho que tá no caminho já, né? Tem uma coisa desenhada aí, né? Eu sinto muito falta da Rebeca. Porque ela traz aquela força, né? Ela interage muito contigo. E aí eu senti que a gente ficou um pouco perdido, né? Só por essa falta da... Eu acho que a gente precisa guardar o que a gente vai falando durante, assim, né? Tipo, das falas. Eu acho que uma das coisas que ajuda muito é ler, gente. E eu tava com a Thaís que ontem eu fazendo com vocês. Esse espetáculo, ele dialoga muito com a vivência de todas nós, né? Porque a primeira coisa que tentam nos tirar é o nosso direito de ser, nosso direito de existir, nosso direito de viver, de permanecer viva. Então, todo dia quando eu saio na rua, eu não sei se eu vou voltar viva de noite. Então, essa peça, ela aborda muito esse lugar dos nossos direitos, né? Dos direitos de todas as pessoas trans, mas especificamente dessa realidade trans travesti. E pensar nesse lugar da questão do nome como um direito, do banheiro como um direito, coisas que são mínimas, sabe? Que deveriam ser para todos nós, até porque nós somos humanas também. E aí tentam o tempo todo nos desumanizar, né? Então a peça ela aborda muito esse lugar de conquistar, a luta por esses direitos, de transformar aquele lugar ali para que a gente consiga ter os nossos espaços seguros entre a gente. Porque o Brasil ainda continua sendo o país que mais mata mulheres trans travestis. E isso tem que mudar, gente. Isso tem que mudar. Então, Antígona Travesti é uma peça um espetáculo que traz uma temática extremamente forte sobre vida, sobre morte, sobre o direito ao nome, e algo que atravessa a nossa população de um jeito, assim, muito profundo, porque a gente luta pelo nosso nome, a gente luta pela nossa vida. E o texto de Antígona, ele mostra isso, como que muitas das vezes a gente não consegue ter dignidade, e nem paz, e nem a plenitude de uma vida, nem mesmo na morte. Então eu acho que é uma reflexão muito importante, não só para as pessoas que são trans, né, sejam trans, pessoas femininas, pessoas masculinas, mas principalmente para as pessoas cisgênero, para que elas entendam o tamanho da nossa luta e às vezes as coisas simples pelas quais a gente está lutando, como o nosso direito ao nome, né, o nosso nome social e a nossa cidadania, que pode ser garantida por meio disso. A gente vê que vem crescendo uma onda muito grande da extrema-direita, né? E isso cada vez mais tem deixado a gente um pouco aflita, mas a gente não vai arredar o pé, a gente vai pra luta. E o palco, a arte, a cultura é esse lugar em que a gente pode sonhar, que a gente pode possibilitar, que a gente pode ali mostrar de uma forma em que consiga acessar o outro. Não vai acessar da mesma forma que a gente vive, né? Mas pensar a arte neste lugar de transformação, pensar a cultura como esse lugar de transformação. Quando eu trabalho com projeto social, com projeto cultural, e pensar nesses espaços em que eu atuo, que são as periferias, eu penso muito nesse lugar na cultura como algo que movimenta, a arte como algo que movimenta. Então, quando a gente traz a temática de transgeneridade, né, de mulheres trans, de travestis, a vivência dessas pessoas, né, a minha vivência, a vivência de outras gatas que estão aqui, vivência de traviarcas, a gente pensa que
aquilo ali, de alguma forma, vai agregar algum tipo de valor para aquela pessoa que está assistindo, algum tipo de sentimento, e aquilo, consequentemente, vai transformar ela. E aí a gente pode trazer críticas, pode trazer várias nuances ali dentro do palco, dentro da arte, dentro da cultura, para que, de alguma forma, a gente consiga transformar a sociedade também. É um dos impactos mais gigantescos assim de Antígona é perceber como que esse espetáculo ele é feito por pessoas trans, ele é feito por travestis e ele coloca em cena no palco mais de 17 travestis atuando, sabe? Então, o nível desse protagonismo é muito forte, pensando as artes e pensando o quanto que às vezes a gente é boicotada, sabe, pelo sistema de cultura que trava nossos projetos, que não permite que a gente crie as nossas narrativas e coloque elas em um lugar de protagonismo dessa forma, né? Então, esse espetáculo, ele traz essa força com todas essas travestis, com toda a convivência que a gente teve se preparando para esse espetáculo, sentindo o tema desse texto. Então, acho que vai ser muito forte para quem vier assistir, ver todas nós em cena. E isso reflete e reforça o quanto a gente tem potência para fazer isso, para estar escrevendo, para estar criando, para estar atuando. E que de alguma forma isso possa abrir caminhos para que a gente continue fazendo arte com excelência, como toda travesti faz. Acho que aqui eu me sinto mais duende, mais travesti, por estar com as minhas, né? O método da Renata, que é um método mais afetivo, né? É um método voltado para os nossos corpos. Então aqui eu sinto que nós estamos incluídas. A minha percepção mudou a partir da convivência com a Renata e as aulas dela. A questão de me ver nos lugares que eu posso estar. A segurança que eu tenho. E a autonomia de adentrar esse espaço sem medo. Descobrir formas muito legais de me reinventar e assumir a personalidade forte que eu tenho. Eu fico muito, muito, muito feliz de poder me conectar e trabalhar com a Renata Carvalho, porque desde quando me entendo e desde quando transicionei, busquei referências de travestis na arte, e a Renata Carvalho é um nome de referência para mim, enquanto artista, enquanto mulher, enquanto essa força que ocupa vários lugares. Eu sinto que eu tenho aprendido bastante mesmo, bastante sobre ela, sobre as outras, sobre mim também, e sobre como eu consigo e posso sobreviver sendo uma travesti. E é muito legal e muito foda também pensar que você pega um clássico como Antígona e faz uma releitura para pensar nossos corpos trans. Isso me diz que nossos corpos trans podem sim estar em todos os lugares, e eu sinto que a gente vai contra esse não que nos é imposto, esse não que a normatividade nos impõe. Eu acredito que, acima de tudo, a Renata ela me ensina a ir contra esse não, e sendo travesti. Então, La Fúria Travesti. O processo ele foi muito intenso, mas eu acho que ele foi um processo muito bonito de ser feito. Eu acho que a partir do momento que a gente está com as nossas, tudo fica mais fácil. O diálogo com o texto são referências nossas, de vivências nossas. Infelizmente são assuntos muito delicados, mas são assuntos que permeiam a nossa existência, né? Então não é como se a gente estivesse falando de outra coisa que não fosse da nossa vida, do nosso futuro e da nossa necessidade de continuar fazendo e vivendo e ocupando espaços. Então ele trouxe essa coletividade, ele trouxe essa força grande de trocar com as grandes traviarcas. A gente tem atrizes fortíssimas aqui. É importante ter a Rebeca com a gente nesse processo e a Thaís, mas encontrar gatas que estão na luta já existindo, porque existir é lutar nos nossos corpos há muito mais tempo, e ter essas trocas tão genuínas, sabe, nesse lugar que tá todo mundo compondo e aprendendo, é muito importante. E quando a gente vai pra música, dentro do espetáculo, é num momento muito delicado, muito, muito sensível, e a nossa preocupação foi de como compor e de como tocar no imaginário coletivo geral, assim. Então,
A gente escolheu Ave Maria para cantar no momento, porque é uma coisa que vai ser, todo mundo já ouviu, todo mundo já foi tocado em algum momento por essa oração. Então, a gente vai cantar e tem toda essa emoção forte envolvendo, sabe? Então é com muita delicadeza, é muito se percebendo para não ninguém sobressair a outra, e compondo esse lugar quase etéreo dessa parte do espetáculo. E é isso, eu tô muito feliz de compor tudo, de estar compondo espetáculo, compondo coro, porque são espaços muito bonitos de estar trocando com as manas, de estar cercada de travesti cantando, cercada de travesti atuando, e pra mim, é por isso que eu faço arte. Pra mim, estar no processo de Antígona na Travesti é, ao mesmo tempo, um sonho realizado de fazer parte de um processo tão potente e tão singelo, envolvendo todo o trabalho da Renata e todo o ativismo que ela consegue fazer por nós. E, ao mesmo tempo, é um manifesto da resistência da arte travesti feita em Manaus. A gente passou por momentos muito complicados dentro do setor cultural envolvendo os nossos corpos, e ver um trabalho desse atingindo o nosso círculo social, nosso círculo artístico, permite que a gente continue existindo, triunfando e celebrando a nossa arte. Então, o processo de construção desse coro foi super intenso, porque a gente teve pouco tempo, né, para montar. Foram 3 semanas super corridas, assim, mas de um processo muito intenso de trocas entre nós, a Renata e Thaís ali sempre direcionando e incentivando a gente a procurar outros lugares no nosso corpo e no nosso texto. E foi muito incrível, assim, a gente acaba também trazendo muito da gente, das nossas próprias vivências, assim, para os personagens. Então eu tento acessar lugares meus para trazer para a cena, para compor essa personagem. E é isso, foi um processo super intenso, assim, mas ao mesmo tempo, como nós estávamos muito à vontade, a Renata estava conduzindo sempre a gente muito bem, junto com a assistência da Thaís, assim, eu senti que a gente criou um ambiente muito seguro para experimentar e trazer, cada uma trazer um pouco de si, né, para sua personagem. Então foi assim esse processo. Olha, nós travestis e mulheres trans, nós podemos ocupar todos os espaços, todos. Apenas precisamos de oportunidades. Essa peça, Antígona, é um exemplo. Ela é dirigida e é executada por meninas trans, travestis. Quer dizer, você dá oportunidade para nós, a gente ocupa todos os espaços. Só precisamos de oportunidade, só precisamos que sejamos vistas. A arte transgressora, como mostra o espetáculo Antígona, pode trazer uma boa mensagem, uma mensagem como um clamor, um grito de pedido de socorro, algo que nós temos sofrido diariamente. Nós, pessoas trans, somos vítimas da sociedade, crimes por puro preconceito. Então, o espetáculo Antígona nos traz uma mensagem, como um pedido, uma manifestação. Essa força da arte transgressora como lugar de quebra de paradigmas para que a gente possa acessar outros lugares e as pessoas que geralmente não nos vê nesse lugar possam nos enxergar de verdade. Eu acredito que a arte trans no cenário amazonense, ela de fato é transformadora, porque acaba fazendo a gente entender o nosso lugar no mundo, o nosso lugar como pessoas trans e como a gente consegue se posicionar politicamente, né? Porque muitas de nós nem tem consciência da nossa potência, não tem consciência dos espaços que a gente pode ocupar e que são nossos também, como de todas as outras pessoas. E eu acredito que estar na Antígona Travesti, junto dessas meninas maravilhosas, só faz eu acreditar e entender o meu lugar e onde eu quero estar daqui até um bom tempo, trabalhando com arte, sendo vista, que as pessoas entendam que esse é meu lugar, essa sou eu, é a minha arte, é o meu trabalho, eu vivo por isso, vivo com isso, com todas elas e para todas elas. Eu acho que o meu rito pessoal de preparação é realmente parar para me concentrar, eu me distanciar um pouco das pessoas, encontrar um estado de concentração
um estado de presença cênica, e um estado que me permita conectar a minha dor e a necessidade de expor a minha dor a um contexto mais universal, mais social. É entender que, como o próprio texto fala, a dor de uma é a dor de todas, e entender onde a minha parte da minha dor conversa com a dor da outra. É um processo bem introspectivo, bem, sabe, pessoal, tanto é que eu costumo ficar um pouco afastada. E aí logo depois é com essa potência que a Renata chama a gente para os nossos processos de aquecimento, e aí geralmente ou a Renata ou a Thaís Vilar, que também é assistente da Renata desse processo, ela chama a gente para fazer aquecimentos corporais, aquecimentos vocais, e às vezes aquecimentos mesmo, eu diria que emocionais ou intencionais. Ela consegue direcionar recursos do nosso corpo, recursos da nossa vivência, para potencializar as nossas falas e as nossas ações em cena. E eu acho isso muito importante, porque o crescimento que a gente vê em cada uma das meninas é enorme. Pode ser aquela, falamos com a outra, a VGLT, as noivas da diversidade, todo mundo concordar! Qualquer fala com raiva. Filmou? Quando chegamos, acho que começa quando a gente tem um espelho, né, que a gente se vê. Mas ao mesmo tempo trabalhamos muitas técnicas, trabalhamos voz, dilatamos o corpo e sobretudo vivenciamos. Acho que o teatro que a Renata traz, juntamente com a Thaís, né, é um teatro do real life, como a gente fala, né, uma coisa mais real, uma coisa menos teatral e uma coisa mais vivida. E tendo a vivência travesti, é fácil da gente entender a história que a gente está falando, porque são sobre as nossas vivências. Então, no momento em que a Antígona chama todas as suas para que a gente vá até a praça manifestar, e a Valéria, ela titubia, mas ela vai. E aí é muito marcante para mim, é muito forte também. Randy tem que dar uma chegadinha, Randy, só um pouquinho. Isso, amigo, perfeito. Nossa, está bem. Causa vergonha, mancha a reputação, onde respeito a epitemas, sacramentais por Deus. E traz as tuas bacantes, tuas companheiras, que perante alegria cantam pela nossa paz.
E aí também toca, é difícil. Gente, é uma oração. Pode fazer isso? Sim, não tem problema em terra. Como não vai fazer não? Ei, traz as tuas bacantes, tuas companheiras, que delirante de alegria celebram sem cessar os seus cantos e danças, aquele que não sabe até agora está compondo o nosso destino. E somos, hoje somos uma sombra, uma forma, uma imaginação nada. Minhas queridas filhas, amigas, irmãs. De negar, de proibir novas retificações de todo o jamais admitiu tal decreto dos humanos. E eu eleito a Câmara de Cabral. E as décadas travestis. São as próprias travestis. Daí eu saio louca, correndo pra farmácia, pra comprar tudo que precisava. Já eu, Chocana e Tila ficamos pra auxiliar a madrinha no teleleiro. Ele me ajudou em momentos de desespero. O que acontece nessa casa? Todas nós estamos cansadas também. Lutar uma vida toda cansa mesmo. Amiga, é porque pra gente lutamos. A dor de uma é a dor de todas nós. Meninas, vocês não sabem, além de estar passando tudo que estamos passando, com a bênção de Deus, regra da nossa vida. Deus do céu, esse cara é um cretino. Quando a cara de pau dessa gente, e pior, muitos deles chegaram ao poder pelo voto democrático. Não é um absurdo isso. Quando é que a gente vai aprender a votar direito? Quando? Quebas e quebas, mate uma travesti por noite.
Nessa montagem. Eu vou passar o microfone para cada uma falar o nome dela. E aí a gente vai falar no final, tá bom? Vamos começar aqui. Flávio, Cris Moreno, Ariane Kuma, Tereza Maricombo, Lenine Chaves, Andira Angeli, Duca Vieira, Carla de Velasco do Moreira, Luiz Leite, Rândio, Aris Cadeirinho, Nica, Ana Júlia Bertrand, Eva Topazzi, Não Janice. Teve a peça da Nica, da Randy, a Fernanda tinha uma vestida, vai ter de novo, às 7 horas. Foi me editar que essa mulher aqui, essa travesti, entendeu? E só está acontecendo porque uma travesti tem espaço de criação aqui em Manaus. Eu queria pedir para os artistas também, para vocês estarem com a gente nas cotas trans na cultura aqui em Manaus. De Manaus. Eu fico pensando nos artistas que fizeram isso, em que lugar do mundo eles estão. Você ligar uma porcentagem de 10% para projetos trans é de uma maldade, de uma anacronismo, está tão fora do seu tempo, enfim. Então, quero dizer mais uma vez, e uma salva de palmas para a turma, muito obrigada. Olá, meu nome é Renata Carvalho, eu sou atriz, diretora e dramaturga de Antígona na Travesti. Aqui em Manaus a gente fez uma residência artística, foram 24 inscritos, mas ficamos com 17 travestis e mulheres trans de Manaus, fizemos uma residência artística,
Foram 20 encontros em que resultou na versão manauara de Antígona Travesti. Foi muito gratificante estar aqui trocando, aprendendo, ensinando, que é uma troca, né? É uma felicidade ver 17 travestis em cena. Eu nunca tive no palco com tantas travestis em cena, então foi algo emocionante. Trabalhar também com as meninas daqui. Aí a gente tem a Rebeca Carvalho, que é uma grande traviarca, a Carla Monamor, a gente tem de 18 a 58 anos, então é uma turma diversa, que levou esses 20 dias com muita seriedade, com muito comprometimento, com muito profissionalismo, com muito teatro, com muita arte, porque foi a arte que encontrou a gente. E graças a Kuma, Espaço de Criação, queria agradecer Kuma, Mariellen Kuma, muito obrigada por ter essa ousadia de trazer a gente aqui para fazer a Antígona Travesti aqui, realizar esse festival Transamazônica, bonita, um festival só para pessoas trans. Então a gente percebe que eu quando estou no palco hoje, assim, com essas 16 travestis junto comigo, eu penso assim, nossa, eu acho que o mundo está mudando, hein? A mudança, ela é lenta e gradual, mas ela é constante. Então, é um prazer estar me reconectando com Manaus, que eu vim em 2024, e depois de que eu vim com o Manifesto Transpofágico, eu tive muito contato com as atrizes aqui, trocamos muito e hoje estreamos no palco Antígona Travesti. Foi um deleite. E ainda tem um dia de amanhã, domingo, às 7 horas. Eu convido vocês. E se você quiser vir Antígona Travesti, venha com roupas pretas. É às 7 horas. Não atrase, porque hoje foi assim, bombou. Antígona Travesti aqui no Jebs, dentro do Festival Transamazônica. Não perde, hein? Irmandade. Renascimento. Resistência. Fúria. Ocupação. Resistência. Ancestral. Renascimento. Resistência. Uma resistência. Inclusão. Transgressora. Humanização. Coletivo. É a força do coletivo. É babado. Revolução do Traviarcado, baby. Amor.